Nós temos, só recapitulando aí o que nós falamos nas duas noites anteriores, a estrutura do Salmo são 5 livros, né? O livro 1, que vai do Salmo 1 ao 41, o tema é confrontação. O livro 2, que vai do Salmo 42 ao 72, o título é comunicação, né? Comunicação seria, não é? Embora Davi ainda esteja em conflito com seus inimigos, o saltério ele move-se para uma posição de comunicação com os povos de outras nações, né? Os povos de outras nações. E o livro 3, que vai do Salmo 73 ao 89, né? Que trata exatamente a devastação do cativeiro babilônico, que nós vimos que a monarquia, o Salmo 89 vai concluir com a expressão, uma das expressões é: Deus tirou o trono dele e jogou a coroa no chão. É uma forma de descrever a situação de Israel no período do cativeiro babilônico. E depois o livro 4, que vai do Salmo 90 ao 106, o período de maturação, não é? O exílio foi doloroso, mas a sua experiência serviu para trazer, não é, maturidade na perspectiva das nações, né, sobre as promessas do pacto davídico, né? Então, o pacto davídico é restaurado e eles trazem à memória aquilo que Deus havia prometido. Então, Davi, na sua confissão de pecado no Salmo 103, quando Deus o livra da morte, quando perdoa o seu pecado, ele faz menção àquilo que Deus fez com Israel, quando eles construíram o bezerro de ouro e Deus esteve a ponto de destruí-los e os perdoa. Então, no cativeiro, eles meditam sobre o Deus que perdoa os seus pecados no meio das suas maiores e grandes iniquidades, e esse povo mais uma vez vai ser restaurado. Então, chega o Salmo de número 5, não é? O Salmo 5, que é o chamado de consumação. Então, aqui o saltério apresenta o seu clímax, né? Que é a consumação do reino, literalmente a consumação do reino, que vai do Salmo 107 ao Salmo 150. Né? Então, há uma estrutura bem elaborada que o salmista apresenta, não é? Por exemplo, o Salmo 107, se você abrir sua Bíblia comigo, eu gostaria de fazer um pouco diferente aqui. O meu tempo é curto, né? Porque já foi me dado o ultimato, né? Mas é literalmente ultimato, né? O Salmo, eu queria que vocês me ajudassem. Os 2 últimos versos do Salmo 106, por favor. Alguém que é o último livro do livro 4, né? O último Salmo do livro 4, Salmo 106. Leia para mim os 2 últimos versos, por favor. Salve, Senhor, nosso Deus, que congrega-nos entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém. Veja, há um pedido aqui, claro, né? Congrega-nos de entre as nações, não é isso? Congrega-nos de entre as nações. Então você entende que o salmista aqui ele está refletindo sobre o período que eles foram lançados para fora de Israel. Eles estão no período do cativeiro e eles rogam a Deus que os tragam de volta, que os congreguem de novo. E veja como é que começa o Salmo 107, por favor. Leia para mim os 2 primeiros versos do Salmo 107. Renderei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos os inimigos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. O Senhor é misericordioso e Ele fez o quê? Resgatou o seu povo das mãos. Veja aí agora o verso 4, verso 2, né? Veja o 3 aí, por favor. E congregou de entre as serras o Oriente e o
Veja que imagem interessante, irmãos. O Salmo 106 termina com uma oração. Congrega-nos, Senhor. Ajunta-nos mais uma vez, Senhor. E o 107, ele já lida com Deus tendo respondido à oração deles. Ele não é um pedido, é uma declaração. O Senhor nos congregou, nos ajuntou dentre as nações da terra. E veja bem, veja o verso 3 de novo, veja que imagem do mar, não é isso que ele usa a linguagem? Não é? Leia de novo o verso 3 do 107, por favor. E congregou entre as terras, do oriente e do ocidente, do norte e do mar. Ele nos congregou, nos ajuntou de entre as terras, e aí a oração já foi respondida, né? É interessante, irmãos, que aqui ele não está falando da libertação do Egito, como aconteceu na linguagem usada no livro 4, não é? Para pensar naquilo que Deus iria fazer, libertando-os do cativeiro babilônico. Aqui ele descreve que eles vieram de lugares distantes, do ocidente, do oriente, do mar. Isto é, eles foram trazidos, congregados por Deus, mais uma vez, né? O Salmo 107, ele serve como uma introdução à fase final do saltério, que foca em quê? Na restauração climática da adoração pelo povo de Deus ao Deus único e verdadeiro que habita em Jerusalém. Eles vão ser trazidos de volta para Jerusalém, para adorar. Então, como é que o Salmo 107 começa? Reiterando uma frase que é tema, não é? Na procissão para Jerusalém. Isso é interessante, porque você vai ver que aqui nesse livro 5, você vai ter o que se chama de salmos de saltério, salmos de escadaria, que eles estão subindo para Jerusalém. Exatamente no livro 5, que eles têm essa seção no saltério que lida com Israel subindo para Jerusalém, voltando para a terra prometida. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia comigo, eu peço que você me ajude. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, por favor. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, verso 34 e verso 36. Por favor, dê uma lida. Primeiro Crônicas 16, verso 34 e 36. Dei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo diz amém, e louvor ao Senhor. 36. 34 e o 36, né? É interessante, veja, o trono de Yahvé é unido com o trono de Davi. O trono de Yahvé é unido com o trono de Davi. Se você voltar de novo, não desmarque o texto de Crônicas, mas se você voltar para o 107:1, veja por favor, Salmo 107, verso 1. Por favor, alguém lê para a gente. Render graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. É interessante, tanto o Salmo 107:1 como o texto de Crônicas, eles estão tratando do retorno, e aqui é importante, né? Quando a arca está em procissão para Jerusalém, quando ela está subindo para Jerusalém. Então ela tinha esse efeito, veja, o trono de Deus é unido com o trono de Davi. É exatamente o mesmo princípio. O trono de Davi e o trono de Deus estão no mesmo lugar. A arca é trazida para o mesmo lugar onde está o trono de Davi. E quando isso acontece, eles cantam esse cântico, eles usam a mesma linguagem. O que tem no Salmo 107:1 tem também em 1 Crônicas, que é exatamente nesse contexto. Então essa é uma frase que na realidade ela é um lugar comum nas Escrituras. É uma descrição clara quando o reino de Deus e o seu culto são restaurados, e o povo então sobe para adorar o Senhor. Ora,
A abertura do livro 4, ou melhor, a abertura do livro 5, usando o Salmo de número 107, estabelece um contexto claro da realização do ajuntamento do povo de Deus de todas as nações, subindo de volta para Jerusalém, no lugar permanente da habitação do Senhor, onde o seu povo habitará com ele. E aí o Salmo 107 termina no verso 43, né? Veja o Salmo 107, 43, o que é que ele diz? Por favor. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Quem é sábio, considera, observa estas coisas, não é? E eles então, eles experimentarão o amor pactual de Deus. Eles devem pensar, experimentar sobre aquilo que Deus fez por causa da sua aliança. Medita nessas coisas. Ora, o livro 5, irmãos, então, ele trata do ajuntamento do povo. As promessas que Deus fez a Davi começam a ser realizadas, e perceba, agora o livro 5 descreve Deus ajuntando o povo do meio das nações. Acontece que nesse livro 5, você tem parte de uma estrutura bem interessante de todo o saltério. Por exemplo, o Salmo 1 e o Salmo 2, se você pensar na estrutura temática deles, o que trata o Salmo 1, irmãos? Sobre a lei de Deus, o justo e a lei de Deus, não é isso? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. O justo e o injusto, que amam a lei de Deus. Aí depois você vai encontrar posteriormente o Salmo de número 2. Do que trata o Salmo 2? Do ungido do Senhor, que se assenta no trono de Deus e julga as nações de Jerusalém. Os inimigos são destruídos por ele, e Deus vai rir dos seus inimigos. Então o Salmo 1, a lei de Deus. O Salmo 2, o Messias, o ungido de Deus. No mesmo livro, no mesmo Salmo de número 1, no mesmo livro 1, você tem outra repetição dessa estrutura. O Salmo 19 trata sobre o quê? Você lembra? O Salmo 19 sobre a lei de Deus. E o Salmo 18 é o quê? Sobre o Messias, o ungido de Deus. Você tem uma estrutura muito básica, perceba, Salmo 1 e Salmo 2, Salmo 18 e Salmo 19, e agora no livro 5, você vai ter a repetição. O Salmo 119 é um salmo inteiro dedicado à lei de Deus, e o Salmo 118 é um salmo totalmente messiânico. Mostrando exatamente a estrutura estabelecida aqui. Salmo 1 e 2, que é o que se chama de a estrutura casada da relação messiânica e lei, não é? Ela serve como pilar do Salmo 18 e 19 e também como Salmo 118 e Salmo 119. Assim como o livro 1, não é? O livro 5 contém também estruturas bem parecidas. É bom entender isso, irmãos. Você vai encontrar no livro 5 o que vai do Salmo 108 ao Salmo 117. Do que trata exatamente o Salmo 108 ao Salmo 117, né? E aqui você tem o que antecede a estrutura estrutural, que é o 118 Messias, 119 a lei. Então do 108 ao 117 você tem a porção que antecede ele. E depois você vai ter 4 coleções distintas do que vem depois do 118 e 19, que é o Salmo 120 ao Salmo 150. Então eu tenho o 107 que introduz, dizendo que Deus ajuntou todos o seu povo dos povos da terra. Você tem a estrutura, que é o 118 e 19, Messias e lei, não é como o Salmo 1, é lei e Messias. Aqui o 118 Messias, 119 lei. Então eu tenho do 108, não é, até o 117, e depois eu tenho do 120 até o 150. É interessante que a coleção que vai do 108 ao 110, esses 3 salmos
que estão dentro da estrutura do Salmo de número 5, não é? Eles vão ser tratados, e é especificamente como que eles chamam de aleluia, salmos de louvor ao Senhor. Interessante que essa é uma coleção importante, irmãos, porque essa coleção que vai iniciar, que vai do 111 até o 117, como é que chama isso dentro da Bíblia? Como chama essa estrutura do 111 até o 117? Como esses salmos são descritos? Se, por exemplo, abra sua Bíblia comigo lá nos salmos que eu acabei de citar, do 111, não vamos ler todos eles, obviamente, mas vamos só acompanhar como funciona a estrutura desse salmo. 111, salmo de número 111 em diante. Diz assim, veja só, os textos são bem claros, mas deixa eu voltar aqui rapidamente. Ok, 111, vamos lá. Como é que se dá, irmãos, veja como se dá a estrutura desse salmo. Como é que começa o salmo 111? Aleluia. Não é isso? Como é que começa o salmo 112? Aleluia. Como começa o salmo 113? Aleluia. Como começa, veja aí, tem um 114. Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó, de meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário, Israel, o seu domínio. Você tem ainda, não é? Você tem esses salmos, voltando lá, 111, 112 e 113, especificamente até o 113, você tem essa estrutura que eles chamam de salmo de aleluia. O que você nota também até o 117, irmãos, vamos lá, até o 117, você vai encontrar uma estrutura bem parecida com essa. Veja, são salmos pequenos, mas o 114, do 115, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. O salmo 116, amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. E o salmo 117, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Você tem uma ordem muito clara no texto, onde as nações são convocadas a adorar o Senhor. Veja, o povo que veio das nações, agora tem os povos sendo convocados a adorar o Senhor. Aleluia, louvai ao Senhor. Aleluia, louvai ao Senhor. Perceba, porque esse salmo, ele está lidando com a plena restauração de Israel das mãos dos inimigos. E como isso se dá? A restauração do trono de Davi e a restauração do culto a Deus, no lugar que ele estabeleceu. E aí vem o 118, não é? Que é a alegria dos justos pelo Salvador, o Messias. Depois você vai ter o 119, que é o salmo mais longo, obviamente, que lida especificamente com a lei, contra a lei de Deus. Aí eu tenho 120 em diante. O que salmos são esses? Salmo de escadaria. E perceba, você vai ter, aleluia, o povo louvando a Deus. Você tem a estrutura da lei estabelecida e do Messias estabelecido, o seu trono estabelecido. Agora Israel sobe a Jerusalém para adorar. Os salmos de romagem, eles adentram a presença de Deus. Aí veja lá o Salmo 120. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, o que te será acrescentado, ó língua enganadora. Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Veja, eu habito já há muito tempo longe, eu estou longe, então eles estão marchando para o lugar de adoração e dizendo: Senhor, o Senhor já nos fez viver muito tempo aqui, agora o Senhor nos conduz de volta à santa cidade de adoração. Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele guarda a minha entrada, guarda a minha saída. Ele me conduz, Ele me protege. O Senhor os conduz pelo caminho. Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa. Veja, os salmistas que dizem, não é?
Senhor, quanto tempo passamos longe da tua casa. Agora, quando o Senhor diz, vamos à casa do Senhor, o meu coração se alegra. Agora, livres, podemos voltar para a casa do Senhor. Salmo 123. A ti que habita nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora. Assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodos fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Cansados de sofrer isso no cativeiro. Mas qual o anseio? Nós desejamos estar na tua casa. Por isso a primeira sessão é aleluia, aleluia, louvem ao Senhor. Agora eles partem, depois que o Messias se estabelece no 118, a lei de Deus é estabelecida, eles partem de volta para a adoração ao Senhor. O salmo de romagem. E aí então, você vai no 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Ora, veja mais uma vez, fé inabalável, caminho em direção à terra prometida, ao santuário do Senhor. Quando o Senhor, verso 126, restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E aí, mais uma vez, a plena e total confiança no Senhor. 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Veja a bênção do Senhor sobre ele, sobre sua casa e sobre Jerusalém. Mais uma vez o Salmo 129. Tudo isso o Salmo de romagem, do 120 até aqui. Tudo isso Salmo de escadaria. O povo está subindo para Jerusalém. Aí você tem o Salmo 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os meus ouvidos às minhas súplicas. Mais uma vez, Salmo de romagem, Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar minha alma. Você imagina, irmãos, que quando o Senhor Jesus estava para ser morto e ser levado para Jerusalém, e quando ele institui a ceia, diz o texto que eles cantaram um hino. Não pensem vocês que era um corinho da nossa época, nem também um hino do inário. Ele tá se referindo ao cântico dos salmos mesmo. Ele é um cântico de romagem que eles cantavam, que era, eles estavam subindo para Jerusalém, e ele estava indo para Jerusalém, onde o trono de Deus e o trono e a adoração iriam se encontrar, onde o Cordeiro de Deus e onde o Rei do Universo iria se assentar. Ele iria morrer pelos nossos pecados. A história caminha assim. O Salmo 132, ainda cântico de romagem. Salmo 133, cântico de romagem. Salmo 134, cântico de romagem, isto é, voltando para Jerusalém. Salmo 135, salmo de romagem. Aí você tem louvores a Deus. É interessante, no 135, aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor. E aí o 136 é um dos salmos extraordinários, onde, veja, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Onde eles vão dizer, a misericórdia dura para sempre, a misericórdia dura para sempre, a misericórdia dura para sempre. Eles vão marcar isso, subindo para a presença do Senhor. Ora, toda essa estrutura, irmãos, que nós estamos percebendo aqui, como o texto descreve para nós, né? Agora, você vai encontrar do Salmo 138 até o 145, que é a coleção
que antecede às 5 doxologias finais, né? Veja, você vai encontrar salmos de Davi sendo colocados exatamente na posição dos 5 últimos, que é a quarta coleção, que é do Salmo 138 até o Salmo 145. Exatamente colocado como salmos de aleluia. Veja que coisa interessante. Você percebe, há uma introdução no Salmo 107, há os salmos de aleluia, há o salmo do Messias e o salmo da lei, depois o salmo de romagem, e para encerrar a estrutura, de novo, os salmos de aleluia. Veja a estrutura como é bem montada. 107, depois salmos de aleluia, a estrutura 118, 119, depois o salmo de romagem e depois os salmos de aleluia, mais uma vez, como postos aqui. Salmo 138 ao Salmo 145. Veja lá. Salmo 138 até o Salmo 145. Graças a Deus por sua fidelidade. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces. Salmo 140, veja, todos esses salmos, do 138 ao 145, são chamados salmos de Davi. Salmos de Davi. Salmos de Davi, 143, 144 e 145. Todos eles, salmos de Davi. Aí então, eu entro nos 5 últimos salmos, que são a doxologia. Só lembrando do primeiro dia que nós começamos a tratar desse tema. Preste bem atenção nisso. O livro 1 termina, amém, amém. O último verso do Salmo 41. Amém, amém. Você vai lembrar disso, né? Se você que não estava aqui no primeiro dia, só traga à sua memória isso. Só olhe para, não precisa ler, mas olhe exatamente comigo essa estrutura, né? A última estrutura do Salmo 41, ele termina falando amém, amém. Não é isso? O verso do Salmo 72, os 2 últimos versos, que é o livro 2 terminando, amém, amém. A mesma estrutura. O livro 3, que vai terminar com o Salmo 89, os 2 últimos versos também. Amém, amém. O livro 4, no Salmo 106, também termina assim, amém, amém. E o livro 5, que termina no 150, você não encontra essa estrutura amém, amém. Ora, você tem 5 livros. Os 4 primeiros terminam com a mesma doxologia. E o último livro dos Salmos termina com 5 doxologias. O salmo que vai especificamente do Salmo 146, 147, 148, 149 e o Salmo 150. E o que é que acontece nesse salmo, irmãos? Todos os inimigos de Deus foram destruídos. E veja o Salmo 150, por exemplo. Leia para mim os primeiros 3 versos do Salmo 150. Alguém pode ler para a gente, por favor. Aleluia. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o onde? No seu santuário. Louvai-o no seu santuário. Quando você pega especificamente esses salmos, como eles estão postos aqui, por exemplo, Salmo 146, não é? Salmo 146. Aleluia, louvo a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em que não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há,
e mantém para sempre a sua fidelidade. Não é? E aí ele no final, verso 9 em diante, ele diz: o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Aí o Salmo 147. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Aí no verso 19 e 20, mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Perceba, o 146 termina, aleluia. O 147 termina, aleluia. Vamos lá para o Salmo 148, veja lá. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Salmo 149, veja como é que termina. Para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. E veja como termina o Salmo 150. Todo ser que respire ao Senhor. Aleluia. Só que o Salmo 150 começa e termina com aleluia. Louvado seja o Senhor. 5 salmos com a mesma estrutura, concluindo todo o saltério. 5 doxologias. E qual o ponto-chave disso, irmãos? O ponto é o que o saltério descreve, não é? E exatamente esse é o nosso ponto, é entender que aquilo que foi prometido, veja só, o Salmo 1 e o Salmo 2 não têm autoria específica no saltério. Nós sabemos pelos autores do Novo Testamento, por exemplo, que o Salmo 2 é Salmo de Davi. Entretanto, o saltério não diz que é Salmo de Davi. E isso ele faz claramente uma intenção, para que o Salmo 1 e 2 se torne a base de todo o saltério. E o que é que acontece no Salmo 1? A vitória do justo sobre o ímpio. O caminho do justo vai prosperar e o caminho do ímpio vai perecer. Os ímpios não vão prevalecer no dia do Senhor. Os justos vão se levantar no dia do Senhor. Os que amam a lei de Deus prevalecerão. Os que andam segundo o seu próprio coração serão destruídos. Aí vem o Salmo 2. Os povos da terra se levantam contra Deus. Deus se assenta no trono e o seu ungido está assentado ali. E ele diz, ele ri deles. E ele diz, ora, vocês precisam beijar o filho, para que o pai não se irrite e vocês sejam salvos. Veja, vocês precisam se arrepender, porque o Senhor estabeleceu o seu trono e os reis da terra se submeterão ao seu governo. Então você imagina, a lei de Deus estabelecida e os que andam segundo a lei prevalecerão, e o reino de Deus prevalece sobre todos os reinos da terra. Aí você começa a história e a caminhada do povo no deserto, na libertação do Egito, no deserto, por todo o tempo, na entrada na terra, no pecado que eles cometem, na expulsão da terra, no período do cativeiro, e Deus vai guiando esse povo por todo o tempo. Mas a verdade inequívoca de que o seu filho se assenta no trono e de que a sua lei, a sua palavra é a verdade, isso não muda. Daí você vai encontrar Israel sendo guiado pelo Senhor até entrar no seu santuário. Quando lá no Salmo, no Salmo de número, o livro 5, o último livro do Saltério, aquele povo que foi levado cativo e que agora liberto, marcha de volta para Jerusalém. Esse povo entrará na casa do Senhor e adorará a Deus por toda a eternidade, servindo. Veja, toda a história de Israel é contada no Saltério. Toda a história de Israel é contada no Saltério. Deus estabelece uma convicção inequívoca no seu povo. Nós que cremos no seu Filho, e nós que estamos submetidos aos seus mandamentos, nós, independentemente das circunstâncias da história, nós não vamos ser destruídos. E o nosso pastor nos guiará pelo caminho até nós entrarmos no santuário de Deus.
até nós chegarmos na casa do Senhor, que é o último objetivo, que é o foco central. Habitar com o Senhor por toda a eternidade, como o Saltério muito bem nos ensina. Interessante, 15 salmos ecoam a bênção sacerdotal, que vai do Salmo 120 ao 134. Exatamente isso. 15 salmos. Você vai deparar com isso. Quando Arão abençoa o povo lá em Números, você vai encontrar os salmos quando ele diz, o Senhor, veja só, você vai encontrar expressões específicas como a bênção de Deus sobre o seu povo. Quando Deus diz exatamente isso. Veja, eleva meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aí ele diz, ele é o guarda de Israel. Lembre que uma das promessas, uma das bênçãos de Arão é, o Senhor te guarda. Ele diz mais, a paz, essa é uma verdade que vai ecoar no Saltério também. Veja, quando eles retornam do exílio, a paz de Deus vai ser restaurada sobre eles. Então você vai encontrar do Salmo 120 ao 134, a bênção sacerdotal ecoando no texto. Deus abençoando o seu povo. Até que esse povo que recebe a bênção de Deus entra na terra prometida, diretamente ordenado pelo Senhor. Salmo 122, Salmo 124, Salmo 131, Salmo 133, um Salmo de Salomão, Salmo 127, e o Salmo 126, que é o retorno do exílio. Esses salmos, eles são colocados dentro de um retorno da estrutura, para mostrar que esse povo peregrina debaixo da bênção de Deus. A bênção de Deus está sobre eles, e Deus os guarda por todo o caminho. Da mesma forma que esse povo vai entrar na terra prometida. Ora, se você olhar para a estrutura dos salmos dessa forma, e pensar como o salmista nos ensina sobre isso, você pode ter certeza de uma coisa no entendimento da teologia da revelação. É que nós não sabemos, veja só, pela nossa estrutura e pela nossa caminhada, você tem momentos de desânimo, momentos de fraqueza, momentos que você deseja parar, momentos que você não deseja continuar. E muitas vezes isso acontece porque você tira os seus olhos de Deus e coloca os seus olhos nas suas próprias mazelas e fragilidades. É óbvio que quanto mais você olha para a sua própria estrutura, mais fraco você se sente. Então, o salmista nos ensina que nós devemos, quando Israel no cativeiro estava sem esperança, então eleva o seu pensamento a Deus, se arrepende dos seus pecados, Deus vem e restaura a sorte deles, e os arranca de lá com mão poderosa, e mais uma vez os traz de volta à terra prometida. Só que o Saltério, ele descreve isso de maneira impressionante. A entrada no santuário, a entrada na casa de Deus. A entrada na casa de Deus. A expressão da entrada, não é? Você pode ter a certeza de que o Salmo vai estabelecer essa bênção sobre ele. Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui alguns textos rápidos, partindo para o encerramento. Dá uma olhada, por favor. Se você olhar em Números, capítulo 6, verso 24, por favor. Eu vou pedir para que alguém leia para mim Números 6, 24. Quando diz assim, o Senhor te abençoe. Não é isso? Começa assim, o Senhor te abençoe. 6, 24. Por favor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te abençoe e te guarde. Agora me ajude. Salmo 128, verso 5. Por favor. Salmo 128, verso 5. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. O Senhor te abençoe. Salmo 134, verso 3, por favor. De Sião te abençoe o Senhor,
Criador dos céus e da terra. Veja, o Senhor te abençoe. Agora, no mesmo livro de Números 6, 24, você vai encontrar: o Senhor te abençoe e te guarde. Agora vamos lá, Salmo 121, verso 3, verso 4 e verso 5, por favor. Levo os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não tormentará aquele que te guarda. Perceba, você tem as bênçãos de Arão. O Senhor te abençoe e te guarde. Agora, acompanhe comigo ainda, por favor, Números capítulo 6, verso 25, por favor. Números 6, 25, alguém leia para mim. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia. Então, o Senhor seja gracioso para contigo, o Senhor tenha misericórdia de ti. Salmo 123, verso 2, por favor. Salmo 123, verso 2. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Qual verso? Verso 3 agora, por favor. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. Que coisa interessante. Seja gracioso para conosco. Seja gracioso para conosco. Perceba, essa é a bênção de Arão. Ainda no Salmo 130, verso 2, por favor. Salmo 130, verso 2. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Então, Senhor, atenda a minha voz e esteja alerta, não é? Veja só, o salmista apela ao Senhor para que ele seja gracioso em responder às suas orações. Ele apela pela graça de Deus, por quê? Porque essa é a bênção de Deus sobre eles. Agora veja ainda Números 6, 26. Números 6, 26, a outra parte da bênção. O Senhor sobre ti levante orgulho e te dê a paz. O Senhor te dê a paz. Veja lá, por favor, irmãos, Salmo 120, versos 6 e 7, por favor. (120, 6 e 7). Já quem demais que habite com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles têm pela guerra. Eu sou pela paz. Salmo 122, versos 6 e 8, por favor. Salmo 125, verso 5, por favor. Quanto aos que se desviam pelas sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Paz sobre Israel. A paz sobre Israel. É interessante, perceba, sempre eles clamam pela paz, porque essa é a bênção de Deus. E podemos dizer assim, irmãos, 12 dos 15 cânticos de romagem inclui a representação de pelo menos um dos 4 diferentes elementos da bênção sacerdotal. A bênção do Senhor sobre o seu povo. Ele guarda, Ele dá a paz, Ele tem misericórdia deles, e isso os acompanha. É interessante porque no Salmo 23 você tem essa descrição muito clara, quando a imagem de um pastor que cuida do seu rebanho é mudada para a imagem de um anfitrião que recebe alguém em casa, e ele diz assim: e ele nos conduzirá à casa do Senhor, perceba, e ele nos guiará e destacará 2 que nos seguirão até lá. Ele diz, quais são os 2 que nos seguirão? A bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão até que entremos na casa do Senhor. Você percebe? A bondade e a misericórdia.
a consciência do povo está muito clara. O Senhor nos guiará até chegarmos à entrada, até entrarmos na casa do Senhor, que é o que vai acontecer no último livro, quando eles adentram o santuário do Senhor, e o Senhor assentado no seu trono, e o seu povo adorando o seu nome, governado por ele como único rei, submetido à sua lei e adorando-o por toda a eternidade. O Salmo conclui com a glória dessa verdade, a bênção que nunca se apartará do seu povo. É importante você pensar nessa história por alguns aspectos importantes associados ao tema das nossas palestras aqui. O princípio fundamental, irmãos, é que, perceba, todas essas histórias e os salmos aqui são salmos de Davi. E esses salmos de Davi diz respeito ao período em que a arca foi tirada de Israel e a arca é retornada a Israel, e como eles se alegram quando o culto ao Senhor é restaurado. O povo do cativeiro babilônico vai aprender com a história dos seus pais que aquilo que Deus fez com Davi é promessa para eles como povo de Deus. O Senhor, em última instância, restaurará o seu reino, o seu ungido se assentará no trono e o seu povo será congregado de todas as nações do mundo. Aquela promessa, aquelas duas verdades dos dois primeiros salmos, a lei estabelecida e o rei assentado governando o mundo, vai ser visto em última instância, no final da história, quando ele congregar o seu povo de toda a face da terra, e assentados juntos, congregados, adorarão ao Senhor. O Salmo 106 termina, congrega-nos, Senhor. O 107 começa, o Senhor nos congregou. E o livro 5 termina, e nós entramos no santuário do Senhor para servi-lo por toda a eternidade. Servi-lo por toda a eternidade. Que esperança nós temos? A bênção do Senhor, irmãos, sobre nós, ela não é uma verdade apenas na conclusão do culto dominical. Ela segue o seu povo todos os dias da sua vida. Ele nos guardará. Ele nos dará paz. Ele será misericordioso para conosco. Nós vamos ser guardados por Ele até o fim, quando entraremos na casa do Senhor e habitaremos com Ele por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Essa verdade, ela vai pautar a nossa perspectiva de vida e a nossa esperança nesse mundo. Perspectiva de vida porque nós vivemos nesse mundo e nós estamos marchando para a eternidade. Nós estamos seguindo para a glória. E nós vivemos nesse mundo como filhos que estão indo para a casa do Pai. Comumente, quando você vê algum irmão em Cristo que morre, costumeiramente a gente diz, ele voltou para a casa do Pai. Ele foi para a casa do Pai. Ele foi habitar com o Senhor. Por que nós dizemos isso? Porque é esse o propósito de Deus. E lembra a oração de Jesus Cristo que diz assim: onde eu estou, estejam eles também comigo. Onde eu estou, estejam eles também comigo. Ele nos protege, Ele vira o rosto para nós, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele é misericordioso por todo o nosso caminho, até nós entrarmos na casa do Senhor. Isso vai nos fazer entender nos dias mais difíceis da vida até, quando perdermos a esperança em tudo que podemos pensar nessa terra. Sempre quando falo em sepultamentos ou coisas assim, de pessoas muito queridas
que eu tive a oportunidade já de fazer. Eu sempre digo isso, que Deus ouviu o pedido do filho. O pai ouviu o pedido do filho. E o pedido do filho foi que eles estejam onde eu estou. E Deus, em última instância, agora cumpriu o seu propósito. Cessou o sofrimento. Entramos no santuário do Senhor. Já não há mais luta contra o pecado. Já não há mais conflito contra esse mundo. Já não há mais perseguição contra o Evangelho. Já não há mais luta interna na nossa alma contra o pecado. Já não há mais inclinação para aquilo que desagrada a Deus. Já não há mais o desejo de fazer aquilo que é contra a vontade de Deus. Já não há mais nada em nós que possa descaracterizar a grande obra da redenção que aconteceu em nós. E aí então nós entramos na casa de Deus. Você imagina, irmãos, isso que acontece no domingo é um prenúncio daquilo que acontecerá na eternidade. Porque se o propósito de Deus é que estejamos onde Ele está, imagina que o culto é, nós deixamos a nossa casa, os nossos afazeres, deixamos tudo para estar onde o Senhor falará ao seu povo reunido em santa assembleia. Ele nos guiará, Ele nos conduzirá, e todas as vezes que chegamos aqui, podemos meditar sobre a eternidade e sobre o que acontecerá conosco quando entrarmos na casa do Senhor. Ele nos guiou até chegarmos aqui. Ele nos deu vida, Ele nos deu alimento, Ele supriu as nossas necessidades. E esse caminho, e eu posso dizer a vocês, se esse é o fim da caminhada, não há legado maior para você deixar para o seu filho do que ensiná-los o caminho da casa de Deus. Do que você guiar os seus filhos à casa de Deus. Se esse é o fim, o último da história, se é para lá que a história arruma, e o saltério conclui com essa gloriosa mensagem, essa é a nossa história. Ensine ao seu filho o caminho da casa de Deus. Traga o seu filho, assente-se ao lado dele, adore a Deus juntamente com ele, ensine as verdades dele, do Senhor em casa, instrua os seus filhos no Evangelho em casa, cultue na sua casa, que a sua casa seja um lugar de adoração. E diz um teólogo puritano que cada casa deveria ser uma igreja local, onde ali há a pregação, a ensino, a disciplina, a misericórdia, a bondade. Em cada casa deveria ter esse reflexo. A nossa casa precisa refletir a verdade da eternidade. E o sair de casa e vir à casa de Deus, a nossa peregrinação, nós saímos para junto com o povo de Deus adorarmos o seu nome, juntos em assembleia. Nós perdemos isso e a nossa geração não sabe adorar a Deus. Uma jovem de uma igreja, uma grande igreja na cidade do Recife, um jovem casal, me procurou um dia e falou: pastor, meu filho não se adapta mais ao culto na igreja, ele tem 12 anos, e eu sou líder do culto infantil, e ele vem comigo desde criança para lá, agora ele não consegue mais, e eu estou lá e ele está aqui. Ele vem para o culto e volta para me ajudar, diz: eu quero lhe ajudar. O que é que eu faço? Eu disse: eu tenho uma solução para você rápida. Largue mão desse ministério e vai cuidar do teu filho. Ainda tem esperança para ele. Teu filho não sabe ouvir a pregação. Teu filho não sabe cantar louvores a Deus. O que foi que aconteceu em Recife por muito tempo?
Teve que se criar um culto para jovem, porque o jovem não se adaptava mais ao culto com as pessoas mais velhas. Então você tinha 2 cultos, um contemporâneo e um não, porque o jovem não conseguia mais adorar com seus pais. Você não ensina mais os seus filhos. O que é que acontecia? O culto de 5 horas, 6h30 eles saíam, os pais chegavam, e os jovens eram pastoreados por eles mesmos, iam para as baladas, enquanto os pais estavam adorando na igreja. Nós perdemos. Se esse é o fim da história, o que é que nós estamos fazendo não ensinando os nossos filhos o culto ao Senhor? O culto bíblico, a pregação bíblica. Certamente isso precisa ser restaurado nos nossos dias, urgentemente. E que isso seja reflexo e esperança daquilo que acontecerá na eternidade. Quando eu e minha casa, juntamente com todos os meus irmãos, estaremos assentados diante do Rei eterno, do pastor das nossas almas, do Senhor de toda a glória, adorando o seu nome e servindo a Ele por toda a eternidade. Se um legado você precisa deixar para o seu filho, é ensinar ele que o saltério termina entrando no santuário. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós te damos graças por esse momento, pela oportunidade de meditarmos sobre essas verdades tão preciosas. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus, na nossa negligência, e não sermos tão contundentes e sérios nessas coisas, até mesmo em casa. Perdoa, Senhor Deus, quando olhamos para os nossos filhos e percebemos que muitos dos erros deles, fruto da nossa negligência no ensino. E ao invés de simplesmente ficarmos irritados com eles, deveríamos colocar o nosso rosto no pó e clamarmos misericórdia do Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor. Ensina-nos o caminho do santuário. Nós entraremos lá se o Messias for o nosso Messias, se o Rei for o nosso Rei, se o Cristo que é o profeta for o nosso profeta, se o Cristo que é o sacerdote for o nosso sacerdote. Então, livres das garras desse mundo, protegidos das ciladas de Satanás, guardados por aquele que tem todo o poder, curados pelo sacerdote, ouviremos a tua voz e caminharemos rumo ao lugar santo, onde lá habitaremos por toda a eternidade. Graças te damos, ó Deus, e pedimos ao Senhor que nos abençoe, porque certamente carecemos do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.